Muito bom, obrigado, Suelen. Eu ia começar a minha parte com muito bem pessoas e pessoas, mas eu acho que eu vou assustar os meus colegas da Chaos na Bulgária estão assistindo, então eu acho que eles vão acabar se assustando um pouquinho. Eu vou primeiro mostrar aqui para vocês, a gente, né, aproveitando a deixa, falar um pouquinho, mostrar um pouquinho aqui o V-Ray Masters, né, que é a comunidade oficial do V-Ray no Brasil. Quem não conhece é só acessar vraymasters.com. Lá a gente tem, além das notícias, artigos, né, tudo relacionado ao V-Ray, a gente também tem o glorioso e limpíssimo podcast V-Ray Master Talk, que já está na sua edição 41. A gente deve soltar mais uma edição aí já no início de maio também. É claro que com essa história de confinamento e tal, as coisas ficaram um pouco mais complicadas, né, para a gente fazer, mas para quem não conhece, dá uma olhada lá, tem bastante conteúdo, bastante coisa interessante para vocês verem, tá bom? Eu vou começar a nossa apresentação, então. Eu primeiro queria ver se vocês estão enxergando a minha tela corretamente. Suelen, se você puder me dar só um feedback. Estão vendo aí a minha tela com a apresentação com o logo da Chaos? Certinho. Ótimo. Bom, a gente vai então trazer para vocês, a gente estava numa conversa antes né, durante o planejamento desse webinar, do que a gente podia mostrar para vocês, o que seria interessante, né, para não ser um negócio enfadonho, né, porque a maioria das apresentações é bem chatinha, e a gente entendeu que seria bacana trazer meio que um estudo de caso, tá? E a gente escolheu esta cena aqui, que é a nossa cena do Evolve Tower, tá? Que é essa torre aí que vocês estão vendo. E a ideia é mostrar para vocês como é que a gente pode usar uma ferramenta como o V-Ray, especificamente o V-Ray, não apenas para visualização, mas também no processo criativo e como é que isso pode ser interessante dentro do seu workflow como arquiteto. Eu, como arquiteto, gosto de projetar em 3D, então eu acho que vocês vão curtir esse nosso approach, né? Uh, a gente tem uma vinheta bonita para mostrar, né? O negócio é bem bacana. Bom, a gente então vai falar, como eu disse, da Evolve Tower e a minha apresentação hoje vai ter uma ênfase no GPU, né? No render do V-Ray GPU, que é a nossa placa de vídeo. A gente tem um acrônimo bem bacaninha aqui, que é o Great Pictures on View, ou Grandes Imagens Reveladas. Porque, na verdade, a gente entende que a aceleração por GPU, a sua placa gráfica, né, sua placa de vídeo, é meio que o caminho, né, é o futuro da renderização. Então, o V-Ray é um software que já está preparado para isso e vai conseguir te dar uma série de melhorias no seu workflow e uma série de vantagens ao trabalhar dessa forma, né? Como eu disse, essa é a nossa cena, né, é a torre e, claro, tudo que vocês estão vendo aí é 3D, tudo gerado no 3ds Max e no V-Ray Next. A gente tem algumas imagens aqui com situações de iluminação diferentes, né, horários, ângulos, etc., que exploram todas as features do V-Ray que podem ser interessantes para você no seu dia a dia, tá? E, de novo, tudo que vocês vão ver aqui é produzido diretamente com o V-Ray Next, tá? Aqui tem um resumo da nossa apresentação. A gente vai falar, claro, daquilo que você precisa saber, o conceito dessa torre, por que a gente fez uma torre com essa cara e como que isso evoluiu, com perdão do trocadilho, durante o processo. E aí a gente tem os estágios disso. Então, os fãs do Metallica provavelmente vão se ligar que são nomes de discos do Metallica, né? Então tem o Master of Puppets, que virou o Master of Frames, o Load e Reload, temos o Render Them All, and Compose for All, enfim, são as músicas Metallica. Eu não quis traduzir esses nomes porque ia perder toda a graça, né? Mas de qualquer forma está aqui a homenagem ao Metallica. Bom, vamos dar uma olhada então no seguinte. Como eu disse, eu queria falar
Não sobre só técnica, falar de botão e tal. Acho que não é a pegada. A gente já passou dessa fase. Nós já não estamos mais pensando somente em botão, em qual botão apertar. O V-Ray não é mais assim. Eu lembro que quando eu comecei com o V-Ray há tipo uns 19 anos atrás, mais ou menos, o pessoal falava sempre que o V-Ray era muito difícil, que era muito complicado. E isso não é mais verdade. A gente às vezes confunde a possibilidade de mexer em qualquer parâmetro com a necessidade de mexer em qualquer parâmetro. Então, o V-Ray não é mais um software, há muito tempo, na verdade, que força você a ser um mega especialista em software. Ele é um software que permite que você gaste o seu tempo criando, gaste o seu tempo fazendo o teu trabalho, ao invés de esperando. Tá? E aí, por isso, a gente começa com a questão da busca da beleza, né? Porque você, quando faz uma imagem, um projeto, e eu de novo vou falar de projeto, principalmente, você está preocupado com o resultado daquele seu projeto. Mas também, sim, existe a preocupação, como eu disse, em equilibrar o técnico versus o artista. É claro que eu não vou dizer para vocês que não, você não precisa saber absolutamente nada de técnica para poder fazer as coisas. Claro que você precisa saber alguma coisa de técnica, né? Mesmo um escultor, ele tem que saber exatamente para que serve cada goiva, cada ferramenta, para poder usar ela da melhor forma, para poder expressar a sua arte. Então aqui é a mesma coisa. Para visualizar suas ideias, você vai precisar dos dois. Claro que, de novo, o artista sempre é mais importante do que o técnico. E é por isso, essa é a visão do V-Ray. A gente tem aqui, por exemplo, a questão de ser um técnico versus ser um artista, que é importante que a visão vem do artista. O V-Ray não vai fazer nada sozinho se você não souber o que você quer fazer. Não importa você ter a ideia mais incrível do mundo, se você, obviamente, não souber o mínimo de formas para fazer essa ideia ser realidade. E o V-Ray, como eu disse, possibilita os resultados. Você visualiza, o V-Ray permite que você faça. Hoje a gente bate no peito e diz que o V-Ray é o renderizador que permite que você faça tudo e qualquer coisa. Então, não importa o tipo de job que você tem na mão, o V-Ray vai aguentar, o V-Ray vai fazer. Ah, Eloy, mas você tem aí a limitação da minha máquina. Claro que você tem, você sempre vai ter uma limitação de hardware em qualquer lugar, porque todas as máquinas são diferentes. Mas a gente tem a certeza de que o V-Ray possibilita os resultados. Tá? Uh, ele também, a gente tem como nosso slogan, né? Que a gente permite, o V-Ray permite você visualizar as suas ideias criativas da melhor forma possível. Exatamente por isso, por ele não ter limites, tá? E é meio, né, pomposo a gente falar isso, mas é a real. A gente não tem limites com o que a gente consegue fazer com o V-Ray hoje. Ele é o software com certeza mais poderoso da indústria para na criação de imagens e animações. Por isso que ele tem a confiança de artistas e designers no mundo inteiro. Ele é padrão da indústria. Falando um pouquinho da parte artística, a gente sempre diz para alunos, tem algumas pessoas aqui, eu vi na lista de participantes, algumas pessoas que foram meus alunos, e isso é uma coisa que eu sempre digo para os meus alunos, sempre disse ao longo de 20 e tantos anos, que é, a gente tem que aprender com os caras que são bons, aprender com os mestres. Seja na pintura, na escultura, na fotografia, no cinema, e também, obviamente, na vida, né? Porque não tem nada mais realista do que o mundo real. Eu sei que na época da quarentena a gente quase não coloca o pé fora de casa, ou pelo menos não deveria, né? Mas isso não quer dizer que a gente não deva sempre observar o que tem em volta da gente. O próprio V-Ray Master Talk, o nosso podcast, tem esse mote, aprender com os mestres. A gente sempre traz uma pessoa que já está em sua carreira naquele ponto em que a gente gostaria de chegar, em que você gostaria de chegar. Então, por exemplo, no episódio 41, a gente falou com o Chris Costa. O Chris Costa é o modelador-chefe da ILM, Industrial Light and Magic. Ele foi o cara que modelou o Hulk nos Avengers, ele foi o cara que modelou o King Kong no filme do King Kong, ou seja, é o cara que seria o nosso mestre da modelagem. Então a gente sempre tem que aprender com os mestres. E falando da Evolve Tower, né, que é o nosso projeto, a gente vai falar bem do início dele, que é exatamente o conceito. Então, a gente tinha existia essa ideia de que essa torre seria voltada para o progresso, né, que ela cresceria acima dos outros, que basicamente, se a gente for ser bem sincero, a gente está falando do mote de basicamente qualquer arranha-céu, né, que ele quer o destaque, que ele quer mostrar que ele é o futuro, enfim. E a gente tem aqui uma brincadeira que são modelos que
em escala 1:500, mas na verdade não são modelos reais, né? São modelos feitos com render, para mostrar meio que esse conceito, tá? Então essa é a cara da nossa torre, é isso que a gente queria. A pergunta é, como é que a gente chegou nisso? Quem trabalha com V-Ray, quem trabalha com SketchUp também, apesar da gente estar aqui para falar de V-Ray para Max, sabe que esse tipo de blocagem é muito rápida de fazer. E quando você tem nas suas ferramentas, tanto seja o Max quanto o Sketch, e no seu renderizador, a possibilidade de fazer com a cara que você quiser, você consegue criar um estudo que tem uma cara muito mais certa, muito mais legal e que não entra na frente, né? Ou seja, ele não fica ali te interrompendo no processo criativo. No caso dessa torre aqui, a gente tem uma linha de conceito. Então, se você olhar essa primeira linha ali, o impact e o result ali, você vai reconhecer que aquilo é o corte de um ripple, né? O que é o efeito do ripple? Se você tem uma superfície, por exemplo, uma água, e cai uma gota, você tem essa ondinha. E aí a interpretação que foi feita, né, desta onda é que você tem o primeiro impacto e o resultado é essa onda que vai ficando cada vez mais linear. Se a gente dividir isso no meio, a gente pode extrapolar pensando que é o que aconteceu no passado e o que vem depois. Então você tem ali o past e o next. Se você vira isso de pé e começa a simplificar, você vai chegar nesse resultado que a gente tem aqui, que é exatamente esse zigue-zague. E é interessante a gente notar da onde vem esse zigue-zague. No nosso caso, lembra, a gente está falando do V-Ray Next, esse projeto é, entre aspas, uma representação do V-Ray Next. Então, a gente está falando do próximo, a gente está falando da simplicidade, que eu já comentei há pouco, e aí a gente chega nessa carinha aí. Depois disso, você tem uma forma conceitual. Novamente, todo mundo que já faz projeto ou já fez um projeto na vida pensa, né, em conceito, em como é que eu vou pensar a minha forma e tal. Você tem alguns partidos, então, por exemplo, nesse projeto a gente pensou em algo que seria super delgado, ou seja, uma relação 1:10, né, ou seja, 10 de altura por 1 de largura, o que significa que se ele tiver, sei lá, 300 metros de altura, ele vai ter 30 metros de largura. E ele tem que ser um ponto de interesse. E aí, claro, você vai trabalhando isso, vai vendo como é que fica mais interessante. E nesse momento a gente nem está falando de render, né? A gente está falando de croquis, basicamente. E esse aqui é o processinho básico do croquis desse prédio. Aí a gente pensou, pô, beleza, como é que vai ser o entorno desse prédio? O nosso conceito de entorno é basicamente uma Nova York ali, né? Um centro administrativo econômico, um local que tem arranha-céus, que seja na frente da água, porque a água sempre dá um tchan a mais aí no seu projeto, né? Se você tem essa opção, obviamente você vai querer. Então, no nosso caso aqui, a gente pensou em fazer ele na frente de um rio e tal, que ele teria um parque. Até aqui a gente está falando, de novo, de coisas que vocês viram desde a faculdade de arquitetura. Agora, a gente tem que pensar, e agora sim a gente vai começar a falar um pouquinho de 3D, eu já defini meu conceito, já sei mais ou menos o que eu quero. Vamos começar a pensar nessa cidade que eu vou criar para poder colocar o meu prédio. Então, as palavras-chave, eu tenho duas palavras-chave aqui: complexidade e variedade. A gente não pode pensar apenas com uma coisa linear, do tipo, vou colocar predinhos em volta e fazer uma cidade. É isso que vai matar teu render. Tá? A gente, quando faz um ambiente urbano, a gente tem que pensar em variedade, mesmo que não seja realista no sentido de serem os mesmos prédios do entorno, mas o fato de você ter variedade e ter complexidades, níveis de complexidade diferentes, é muito interessante e traz uma veracidade para o seu render que é muito importante. E, de novo, isso não tem a ver com o renderizador. A gente, claro, vai ver aqui como a gente pode chegar nisso, mas isso, a princípio, tem a ver com o teu conceito. Então a gente tem nosso Hero Building, né, que é o nosso prédio. De novo, tem a ideia aí de projeto mesmo, eu tenho níveis públicos, que seriam os níveis abertos à visitação. Para quem já viajou para os Estados Unidos, por exemplo, você tem a One World Tower, né, que fica ali onde era o World Trade Center, que você pode entrar no térreo, você pode subir, pegar um elevador super rápido que vai até o topo, que aquilo é um mirante. São níveis públicos, você pode circular por eles. Eu tenho níveis de escritório, onde as pessoas efetivamente trabalham, e, por que não, níveis residenciais. Né? Então eu posso ter aí uma parte, talvez no meio desse prédio, ou alguma coisa mais abaixo, que seja aberta para pessoas comprarem e viverem aí. Esse nosso prédio, por ser o prédio principal,
não tem jeito, você vai ter que dar detalhes para esse prédio. Então vocês podem ver aqui no nosso slide que eu tenho, além, obviamente, das lajes, isso é muito importante. Quando você fizer um prédio, principalmente com pele de vidro, é importante que você tenha todas as lajes desse prédio. Por quê? Porque elas causam sombras e limitam a luz. Dessa forma, quando você iluminar o seu prédio, tanto externamente quanto internamente, você ganha aquela complexidade que eu comentei há pouco, sem necessariamente ter muito trabalho. Então, nesse caso aqui, a gente tem somente as lajes. Em alguns andares que a gente meio que já definiu aí, a gente tem coisas mais detalhadas, como cortinas, por exemplo, você tem alguma coisa de luminária ali, e provavelmente você vai querer ver isso nos níveis mais baixos, tá? Exatamente porque se você tiver uma imagem ali do térreo para ver esse parque, ou coisa do tipo, você vai querer, o seu olho vai querer ver esses detalhes, mas é óbvio, lá no 100º andar, ninguém vai perceber isso. Então, a gente, para ver isso, a gente vai estar muito longe. Então, a gente joga com esse tipo de detalhes. E esse cara aqui sozinho tem 800 mil polígonos. Nessa hora, eu pessoalmente gosto de fazer sempre aquele disclaimer que é: eu posso fazer maquete, posso fazer ArcViz com um micro mais fraco? Você pode. A questão toda é, além de você demorar mais, porque, claro, se você tem um motor mais fraco, você anda numa velocidade mais baixa, você também vai estar limitado com o tamanho das cenas que você pode fazer. Mesmo que a gente fale de criar proxies, etc., que a gente vai falar daqui a pouquinho, você não tem muita opção. Então, sim, você tem que ter um computador para aguentar um modelo mais parrudo. Então, nesse caso aqui, esse cara aqui tem 800 mil polígonos, o que é bastante, mas também não é tanto assim. A gente tem dentro desse prédio 3 materiais principais. Eu tenho o vidro, eu tenho o metal e tenho essas luzes que vão fazer parte aí da cara daquela minha onda, né? É interessante notar que a gente vai tentar, não é porque ele é o prédio principal que a gente vai esbanjar, a gente também vai otimizar ele, vocês vão ver. Para o resto da cidade, a gente pode usar prédios mais genéricos. Então, você pode, por exemplo, entrar no kitbash3d.com, que é um site de coleção, tá, do que a gente chama de kitbash. Que é o kitbash? São modelos prontos que você começa a usar no seu trabalho, misturando com outras coisas para dar aquela preenchida. Então, você tem nesse site, você tem coisas mecânicas, você tem prédios, tem uma série de coisas interessantes, de categorias interessantes ali. Por que é interessante você usar um kit bash da vida? Porque você não precisa perder tempo fazendo edifícios mega diferentes e mega variados. Você pega esse monte de edifícios que ele já tem e vai posicionando conforme você quer. Você também pode modelar alguns prédios, de repente você tem, sei lá, se a gente estivesse falando aqui em São Paulo da Avenida Paulista, eu provavelmente iria querer fazer um prédio como o MASP ou o Conjunto Nacional, né, que são prédios icônicos e que de repente alguém vai olhar e falar, pô, eu sei onde é isso, ajudam, né, você a mostrar aonde, a localizar o seu projeto. E uma coisa que sempre você vai fazer, converter em proxy, por 2 motivos. O primeiro é que eles vão ter peso. A gente vai falar do peso no próximo slide. Vai ficar pesado, não tem jeito. Você vai meter um monte de prédios aí, ele vai pesar. Então, se você não converter em poly, você está minando a capacidade do seu computador já de saída. Então, ou em proxy, aliás. Então, converta em proxy. Além disso, o proxy vai te dar, além de uma série de otimizações de performance, a possibilidade de ver tudo como box, por exemplo, ou como nuvem de pontos. Então, você tem essa opção para deixar a tua visualização mais leve. Então, faz todo sentido do mundo você tomar esse cuidado. Ah, Eloy, você acha que eu devo fazer o proxy na hora que eu coloco o prédio ou eu posso, depois que eu colocar todos, fazer o proxy? Na hora que você coloca. Por quê? Porque se você deixar para fazer depois, o seu arquivo já vai estar mais pesado. Se ele estiver mais pesado, o Max é que não vai aguentar. Então a gente precisa já aos poucos ir otimizando. A otimização é sempre um processo que você trabalha o tempo todo. A gente não faz tudo para depois otimizar. A gente vai otimizando para poder, eventualmente, chegar no final. No caso desses prédios, então, a gente definiu aqui que eu tenho, né, cerca de 17 milhões e meio de polígonos, tá? Então são 260 por arranha-céu, né, ou 260 arranha-mil
polígonos por arranha-céu aí, porque eu tenho 30 variações, eles vão variar de 10 a 160 mil polígonos cada arranha-céu. Edifícios médios, né, que não são os arranha-céus, mas que têm seus 10, 15 andares, sei lá, vão ter 15 variações também. A gente tem entre 5 e 15 mil polígonos. E os edifícios mais baixos, que, de novo, eu vou ver muito de longe, eles vão ficar ali embaixo, meio na sombra e tal. Cara, de 4 mil a 15 mil polígonos está ótimo. O que importa aqui são as variações. É interessante notar que a cidade inteira, com 17,5 milhões de polígonos, deu basicamente 20 prédios meus, né? O Hero Building, ou seja, a gente está fazendo muita coisa com pouca coisa. Então, isso é importante, essa otimização é importantíssima. Além dos prédios, uma coisa que a gente normalmente negligencia é a parte de infraestrutura. Eu vejo muitas vezes no grupo do V-Ray Masters e vários outros grupos do Face, o pessoal falando, nossa, que imagem incrível e tal, que renderizador você usou, se foi o V-Ray, se foi o Corona, se foi o Redshift, enfim, né? Só que o pessoal não está olhando aquilo que, na verdade, importa talvez até mais do que o render, que é o tipo de detalhes, o cuidado que foi tomado. Então, por exemplo, nesse nosso caso aqui, eu estou falando lá atrás do meu partido que eu queria fazer a minha torre na frente de um rio, numa cidade cosmopolita, centro financeiro, moderno, aquela coisa toda. Então, é muito provável que eu tenha, nesse rio, já que é um rio tão grande, eu tenha navegação. Se eu tenho navegação, eu vou ter um porto, né, um terminal de embarque, de repente, porque isso pode ser usado, obviamente, para transporte de pessoas. Eu vou ter armazéns, porque, de novo, fatalmente eu vou ter navios ou barcos maiores de carga utilizando essa via. As vias também, as ruas, vão acontecer em diversos níveis, porque é o que normalmente acontece nesse tipo de situação, ou que comumente acontece nesse tipo de situação. Algumas cidades você acaba não tendo isso, né, essa questão de vários níveis, mas eventualmente você vai ter. Postes, placas, tudo isso vai mostrar para você um detalhe que o seu olho está esperando. E eu acho que aqui a discussão acaba sendo um pouco isso. O que o seu olho espera ver, mas ele nem sabe que ele vai ver. Esse é o tipo de coisa, tá? E aí, claro, você pode usar referências para fazer, copiar um terminal de embarque que já existe, né, um porto que já existe, e encaixar ele ali. É basicamente um kit bash. Né? E nesse caso aqui, a gente guardou 200 mil polígonos para toda essa infraestrutura. Além disso, como eu falei, vão ter barcos. Então, pô, legal, vamos meter uns barcos aí. Esses barcos aqui foram pegos no site grabcad.com, tá? grabcad.com. São modelos super simples, vocês podem ver no slide que eu não tenho um modelo mega incrível, nada disso, são modelos bastante simples até. Vão ser todos convertidos em proxy, são 9 tipos diferentes, como a gente pode ver, e eles vão ser distribuídos. Deu aí 700 mil polígonos. Então, esse monte de barcos que eu coloquei não deu o nosso prédio ainda. E note que eu vou o tempo todo falar do número de polígonos, porque isso é importante. Tá? O gargalo da memória é sempre muito importante. Outra coisa que não dá para a gente não fazer é colocar árvores. É muito comum o pessoal ir lá pegar um modelinho de árvore e repetir, como se a cidade fosse inteira um grande jardim, né, de topiária. O cara vai lá e coloca 100 mil árvores, todas idênticas. A gente não pode fazer isso, tá? Por quê? Porque isso entrega. Além do mais, as árvores vão contar com uma grande parte do número de polígonos da sua cena. Então, no nosso caso aqui, deu 2,5 bilhões de polígonos. Aí você começa a falar, caramba, velho, 2 milhões, 2,5 bi de polígonos, fora o prédio, fora a cidade, fora os... Meu, é coisa pra caramba. Então a gente tem que fazer isso com muito cuidado e com muito direcionamento. Então, nesse caso aqui, as árvores foram criadas no GrowFX, né, que é um software específico para a criação de plantas. Foram feitos 9 tipos diferentes. Tá? Esses 9 tipos, no nosso caso, são esses daí que vocês estão vendo, né? Mas eles poderiam, inclusive, ser o mesmo tipo de árvore com idades diferentes, ou com seeds, né, como a gente chama quando a gente faz vegetação diferentes, o que faz com que as árvores não sejam iguais umas às outras, apesar de serem basicamente a mesma espécie. Nesse caso aqui, sempre convertido em poly, aí, ou em proxy, aliás, não tem jeito, tem que fazer proxy, porque a árvore vai ficar
giga pesada, tá? E aí a gente também tem 3 níveis de detalhamento, ou de peso, melhor dizendo, para as nossas árvores. Eu tenho 1.500 polígonos para plantas nas ruas, e quando eu falo plantas nas ruas, estou falando moitas, aquelas coisas que ficam em jardineiras e tal. 3.500 polígonos para as plantas que ficam em parques, porque, de novo, eu tenho uma série de plantas diferentes que acontecem em parques, né? Por exemplo, além de moitas, eu posso ter aquelas cercas vivas e tal. Então, a gente também tem que pensar em que o parque vai ter muito disso, e aí a quantidade é que vai gerar o detalhe, né? Mesmo que eu tenha um monte de coisas de 3.500 polígonos que não é nada, quando junta tudo, parece muita coisa, parece muito detalhado. E cada árvore vai ter 500 mil polígonos. Aí você vai falar, rapaz do céu, uma árvore dá basicamente o meu prédio. Não tem jeito. Antigamente a gente usava sprites, né, que eram basicamente planos com a foto de uma árvore, recortado um alfa e boa. Isso já não cola mais, porque eu não vou ter a sombra certa, não vou ter a iluminação certa, não vou ter os reflexos certos. Então a gente meio que já passou disso há algum tempo. Não dá mais para fazer árvorezinha com imagem, a gente vai fazer com geometria. A não ser que você, obviamente, pense em fazer árvores em pós-produção, uma cara um pouco menos realista, aí tudo bem, acho que não, aí é uma questão mais de estilo e não de técnica. Você pode utilizar o Object Paint do próprio Max para distribuir. Eu gosto bastante do Object Paint, para ser bem sincero, porque ele me permite um controle muito legal, muito rápido. Ele tem algumas limitações, aí fica aqui a sugestão, tá? De fazer em etapas. Não adianta você querer já encher o teu parque, ou seja lá o que for, de árvores numa única passada do Object Paint. Tá? A sugestão é, faça algumas passadas, porque isso vai enchendo a memória, tá? O Max ele vai enchendo a memória com o Object Paint, vai chegar uma hora que vai ficar mega pesado e o teu computador vai ficar instável, então vale a pena você faz ali um pedaço, ok, faz o próximo, ok. E claro, um Forest Pack. Você pode, isso é uma coisa interessante que eu acho que vale a pena a gente comentar, você pode usar, se você não tiver o Force Pack, que não seria tão incomum, você pode usar as próprias ferramentas do Max e do V-Ray para distribuir as suas árvores conforme você quiser, como se fosse um Forest Pack. E como que você pode fazer isso? Utilizando o Particle Flow e o V-Ray Instancer. Tá? Se vocês quiserem, no meu canal no YouTube, só dar uma procurada lá pelo meu canal, ou então colocar como V-Ray Instancer Tutorial no YouTube, vocês vão ver um tutorial que eu fiz já há algum tempo no lançamento do V-Ray Instancer, mostrando como fazer a distribuição de árvores com o V-Ray Instancer e o Particle Flow, que eu brinco que é o Force Pack de pobre, né? Se a gente não tem o plugin, a gente pode fazer isso na unha. E funciona, dá super certo. Tá? As únicas limitações são do próprio Particle Flow, quanto à quantidade de partículas e tal, mas dá para trabalhar super bem, dá para conseguir um resultado muito bacana. Então, dê uma olhada lá se vocês quiserem depois. A gente também tem, por último, os veículos, né? Como vocês estão vendo, são veículos mega simplificados, porque eles vão parecer muito pequenos. Mas não é porque eles estão muito pequenos que eu não vou fazer uma variação. Então a gente tem 12 tipos diferentes de veículos, cada um tem só 300 polígonos, ou seja, é ridiculamente pequeno, só que são 850 veículos. Exatamente porque, como eu falei no parque, quanto mais coisas simples você tem, mais detalhado o conjunto parece. Então, é importante que a gente tenha esse controle, isso já pensando lá no futuro. A gente também fez a água, né? E aqui na água tem uma dica muito interessante para vocês. Neste caso aqui, a gente usou o Phoenix FD, que é o software de simulação de fluidos da Chaos Group. Ele faz desde fumaça, fogo, neblina, água, ele faz de tudo. Ele é super legal, super fácil. Vou falar um pouquinho dele mais para frente, mas ele é super legal e putz, vale a pena vocês conhecerem. Mas aqui, por exemplo, digamos que você fala assim, pô, Ricardo, mas eu não tenho Phoenix, como é que eu vou? Eu não vou mais fazer água. Tem um jeito muito legal. Você pode instalar a demo do Phoenix no seu computador, ela é gratuita, e mesmo após o vencimento da demo, você continua com disponível no seu Max a Phoenix FD Ocean Texture,
que é a textura procedural para oceanos do Phoenix. Então você pode usar essa textura junto com o displacement, então você faz um planão ali para ser a água, né? Põe algum segmento e tal, mete um V-Ray Displacement, joga essa textura como displacement nela, tá? Como vector displacement, e ele como por ser uma textura procedural, ele não tem emendas, e aí você tem exatamente esse resultado que você está vendo aí na tela, sem se preocupar, sem ter uma grande contagem de polígonos, fica super bonito, fica super natural, tá? É uma das melhores ondas que você tem, você vai ver um monte de gente por aí usa essa textura para fazer esse tipo de onda, funciona super bem. Já vi gente usando para fazer piscina também, apesar de eu pessoalmente achar que as ondas da piscina não condizem muito com as ondas do mar, tá? Porque a gente está vendo isso numa escala muito grande, né? Numa piscina você tem uma escala menor, então não é a mesma coisa, mas tem gente que usa. Então, entendam que é um negócio que você pode ter gratuitamente, que é muito bacana, tá? Vamos falar um pouquinho da otimização da geometria. Eu falei, né, sobre fazer proxy, o menos polígonos possível e tal. A gente tem aqui 3 dicas, né, para você fazer uma geometria bem otimizada. A primeira, sempre usar instanciamento. Mesmo que não seja um V-Ray proxy, digamos que você escolheu por alguns objetos não serem um proxy, por algum motivo, sei lá, um prédio, seja lá o que for, sempre instancie. Por quê? Quando você instancia, o próprio Max, isso é uma coisa do Max, entende aquilo como um único modelo e carrega uma vez só a informação. Ao invés de ele carregar aquele modelo, sei lá, 10 vezes e calcular ele 10 vezes do zero, ele traz uma vez só, segura isso na memória, e aí quando ele for precisar dessa informação já está lá na memória, ele não precisa carregar de novo. Então a sua pegada de memória vai ficar bem menor. Então vale a pena você sempre instanciar. Até porque você pode quebrar a instância depois. Então vale a pena você sempre instanciar. Também sempre preste atenção em nível de detalhe por resolução. Por 2 motivos. Se o objeto fica, de repente, muito longe, ele não precisa ter detalhe, porque ele fica lá pequenininho, não é? Se você vai fazer uma imagem, digamos, em 4K, você tem que ter uma noção do tamanho que isso vai aparecer em 4K para ver se você tem detalhe ou não. Se, de repente, na tua tela, em 2K, ele ficou, sei lá, com 2 centímetros, entenda que em 4K ele vai ficar com 5 centímetros. Você fala, pô, 5 centímetros já vai começar a dar para ver coisa. Já vou começar a ver, sei lá, janela, já vou começar a ver as coisas que tem em cima do prédio. Então, eu tenho que pensar sempre o nível de detalhes pela resolução também. E uma outra dica que é muito importante, e o pessoal normalmente esquece, não deixe geometrias escondidas. Por quê? A geometria escondida também é carregada para a memória na hora do render. E ao ser carregada, ele simplesmente carrega para olhar e falar, ah, tá bom, isso aqui não é para ver. Mas ele está carregando. Então a tua cena, às vezes, que é muito pesada, continua muito pesada, mesmo que você esteja segurando tudo, né, indo lá num layer e escondendo, porque ele vai continuar carregando, tua cena vai continuar pesada. Então, evite esse tipo de coisa, tá? Não esconda a geometria. A geometria é legal você esconder, principalmente por layer, quando você está lá preocupado com views, né? Tipo, pô, eu quero ver só esse prédio aqui, eu não preciso ver agora todas as árvores, por exemplo. Legal, vai lá e esconde as árvores, não tem problema nenhum. Mas lembre-se que elas estão lá. Ainda falando sobre a otimização, a gente fala dos proxies, né? Uh, Geometria pesada, sempre em proxy, como eu falei há pouco. E a gente tem uma ferramenta que vem com o V-Ray, que é o V-Ray Mesh Viewer, que é super legal porque ele permite que você faça esse tipo de coisa aí que vocês estão vendo, ó. Pegar a tua malha e girar e ver o que está acontecendo. Vocês estão vendo que ele não tem o material. Lembre-se, o proxy não guarda material. Tá? O V-Ray Mesh não guarda material, ele guarda IDs e mapeamento, mas o material, a definição do material, ele não guarda. Quem vai guardar a definição de material é o arquivo do Max, ou a V-Ray Scene, tá? O VR Scene, né? O arquivo .VR Scene. Mas nesse caso, é super bacana para você ver se as coisas estão funcionando, se não estão funcionando, os tipos de preview que você pode ter. Nesse caso aqui, e é legal, assim, você pega o arquivo do proxy e só arrasta para dentro dele, ele abre, tá? Você não precisa ir lá, file, open, é super rapidinho para você ter essa noção do que está acontecendo. Minha sugestão quanto à biblioteca nesse sentido é, tenha sempre as 2 versões prontas. Ou você tem, sei lá, essa árvore, você tem a árvore normal, cheia de polígono, caramba, e o proxy dela. Por quê? Porque se você precisar fazer alguma edição,
Você não precisa converter o teu proxy em mesh para editar, para reconverter. Você pode simplesmente ir lá na original, fazer o que você tem que fazer, salvar por cima do arquivo .vremesh e aí automaticamente ele atualiza, tá bom? Uma outra coisa que é bacana é que eu falei de instâncias, isso é tão importante que o próprio V-Ray é auto-instanciado. O que quer dizer isso? Se você cria 50 mil proxies que não são instâncias, mas usa o mesmo V-Ray o próprio V-Ray vai olhar aquilo e falar, não, peraí, isso aí é tudo instância, vou carregar uma vez só. Então, é uma outra vantagem que a gente tem. Vamos então falar um pouquinho da montagem da cidade. A gente vai pegar agora todos os nossos elementos e vai fazer a montagem. Como vocês viram, essa montagem foi feita usando, obviamente, o V-Ray em GPU, em IPR, a gente vai falar disso daqui a pouquinho, e foi, na verdade, só para a gente fazer essa brincadeira, foram abertos os layers, tá? Tava tudo dividido em layer, aliás, dica, sempre usem layers, e só foram sendo abertos os layers, e aí você tem esse nosso preview, que é isso aqui. Tá? Basicamente, essa aqui é a imagem, está ainda com noise e tal, mas já dá para ter uma boa noção. Muito bem, vamos falar então um pouquinho da composição dessa história. Montei tudo, tá legal, ó, eu tenho os meus prédios. Uma coisa que é interessante lembrar, se vocês puderem ver o meu mouse, como eu não estou vendo aqui o que vocês veem, mas os prédios se repetem. Então eu tenho esse prédio aqui em cima, ele está repetido aqui embaixo, ó, ou aqui do outro lado, melhor dizendo. E ok, e ninguém vai perceber, porque eu tenho uma quantidade grande de prédios e uma variedade grande de prédios. Dessa forma, as coisas meio que passam despercebidas, tá? Vamos falar um pouquinho então da composição dessa ideia. A gente tem então um modelo, agora chegou a hora de você tirar uma foto bacana, você tirar uma boa foto desse seu projeto. Vamos ver como é que a gente pode visualizar isso. A primeira sugestão que a gente dá é sempre pensar na parte geométrica do seu projeto, né? Então, você pode, a partir do princípio que você quer uma coisa simétrica, que você tem repetições ou ritmos, né? Você pode usar a proporção áurea ou a regra dos terços. Você pode pensar em equilíbrios, em movimento. Você vai escolher a forma como você quer fazer a sua foto, tirar a sua foto. E uma dica que a gente sempre dá é quanto ao enquadramento. Porque muitas vezes o enquadramento pode ser mais, de uma mesma foto, ele pode ser mais ou menos interessante dependendo do corte que você faz. Então, nesse caso aqui, essa é uma foto relativamente famosa, a gente tem a foto inteira, né? Nosso, nosso modelo sentado ali né, no piano, e aí de repente você faz um corte bem no meio, cortando o ombro, cortando, vira outra coisa, vira completamente diferente. Eu tenho esse resto aqui de teto, né? Eu tenho aqui banco, essa parte que não é tão interessante, e a hora que você corta, ela vira uma foto icônica. Então, sempre dê uma olhada nisso, sempre é legal aprender, eu falei de aprender com os mestres, né? Vamos pensar, vamos ver fotografia, filmes, próprio CG, tem muita gente muito boa de enquadramento fazendo 3D por aí. Também é importante pensar na teoria da cor, tá? Quando você vai fazer a sua iluminação, quando você vai colocar efeitos, etc., pensar em cores complementares, em quem tiver contra frio, cores análogas, porque tudo isso torna a sua imagem mais interessante. Então, você pode, de repente, na cor do céu que você escolheu, ou então na iluminação que você tem em determinados pontos do seu projeto, você consegue fazer isso. Colocar as pessoas, de repente, sei lá, com uma roupa de uma cor específica de um lado, de outra cor do outro, para dar um balanço. Essa foto, por exemplo, do menino correndo nos muros é interessante, porque ela também cria essa dualidade. Então, eu acho que vale a pena sempre dar uma olhada nisso. Nem sempre a gente consegue, porque nós temos um cliente que está pedindo coisas específicas, né?
mas dá para a gente tentar colocar isso no nosso trabalho. E aí quando a gente fala da câmera, quando eu falo que você vai enquadrar os objetos e tal, para tentar um melhor enquadramento, é muito legal pensar que a câmera do V-Ray permite, ou o V-Ray como um todo, permite que você trabalhe como um fotógrafo. Tá? Exatamente como um fotógrafo. Então, vale você pensar como um fotógrafo e estudar fotografia para poder tirar as melhores fotos, que basicamente é isso. Para quem trabalha com maquete eletrônica, eu sempre falo, eu estou aqui para tentar tirar as melhores fotos do seu projeto. Muitas vezes o cliente quer aquela vista, né, que basicamente é uma vista de pombo, né, que o cara vê o bico e a cauda ao mesmo tempo. Não é assim, não dá para você ver o projeto inteiro e ainda assim tirar uma foto boa. Então a gente precisa pensar também numa foto boa. Muitas vezes o cliente não deixa, mas a gente está lá, né? Então eu aqui tenho 4 shots, né? 4 imagens. Então eu tenho um shot que vai ser o meu principal, aquele da propaganda, vamos chamar assim. Eu vou ter um para mostrar o skyline da cidade, para mostrar como o meu prédio se ergue sobre todos os outros, né, que leva ao progresso, aquilo que a gente falou lá atrás. Uma vista mais de longe, para dar uma sensação do entorno, o que é esse entorno, como é que a coisa funciona. E, por fim, um close-up, um detalhe, para a gente poder ver alguma coisa interessante aí do prédio, como as luzes, alguma volumetria, enfim. Como eu disse, a nossa câmera hoje permite, né, o V-Ray permite que você utilize a câmera como se você fosse um fotógrafo. A gente, até o V-Ray 3.5, a gente estava sem a V-Ray Physical Camera, porque a Chaos Group, em parceria com a Autodesk, criou a câmera física do Max, que funciona maravilhosamente bem, tá? Não tenho absolutamente nenhuma reclamação dela, muito pelo contrário. É uma baita de uma câmera, funciona super legal, ela é intuitiva e você pode usá-la normalmente. Mas a galera pediu para voltar a V-Ray Camera. Muita gente sente mais à vontade com a V-Ray Camera. Tranquilo. Ela foi redesenhada, então vocês vão ver que a interface dela mudou. Ela agora está super mais organizada, tá? Em conjuntos, tá? Então você agora tem um conjunto para Basic Display, outro para os sensores e lente, outro para abertura, outro para ligar e desligar o DOF Motion Blur, outro para exposição, enfim. A gente tem agora todo esse pessoal divididinho, bonitinho, super tranquilo de trabalhar, ela é muito boa também. Então você pode voltar a trabalhar com a V-Ray Camera se você quiser, porque ela é uma câmera perfeitamente real, tá? Essa é a minha câmera aérea, né? É uma das câmeras que a gente precisa, né, para mostrar o que está acontecendo, para explicar, né, o projeto. Por que a gente colocou ela com essa cara? Qual foi a ideia? Né? Como ela é a minha câmera principal, a gente tem aqui uma divisão, né, dos, digamos, pontos de interesse. Então, eu tenho o meu prédio ali, quase no meio, ele não está perfeitamente no meio, porque a gente queria, nesse caso aqui, evitar a simetria, porque eu não tenho uma simetria, então forçar uma simetria talvez não fosse a melhor ideia. A gente tem essas linhas diagonais, né, que formam do rio, que tem a questão também do meu parque e tal, que criam volumes. Então, quando a gente olha isso, é mais fácil de você entender a localização do prédio, como que ele está conversando com o restante da cidade. Tá? A gente também tem o Skyline, que é basicamente para eu ver como ele se destaca. Tá? Aqui a gente tem um migué, né? A gente pode roubar um pouquinho, porque como sou eu que estou criando a cidade, eu posso dar o desenho que eu quero. Então, como vocês podem ver, estrategicamente posicionado de forma que eu tenho duas, entre aspas, montanhas do lado, formadas pelos prédios, e o meu bem no meio dessa linha. Esse tipo de composição é muito interessante, porque ela faz o seu olho ir direto para o prédio. Tá? Então, você tem movimento, eu tenho a minha onda, né? Lembra do conceito lá atrás, que eu tenho a onda, o ponto de impacto e a onda, o meu prédio é exatamente no meio dessa onda, ele é o impacto que vai gerar o futuro, né? Então a gente tem essas linhas diagonais formando esses dois triângulos em volta dele, triângulos que se encontram no prédio. Então isso também é pensado. Se você puder sempre olhar para o seu entorno e falar, pô, eu vou tirar essa foto daqui, acho que isso aqui pode ser interessante, tem uma vista aqui que é mais bacana, faça, vale a pena. Tanto é que, assim, se a gente for pegar a vista de longe, por exemplo,
eu já não tenho, eu andei um pouquinho mais com a câmera para a esquerda, eu não tenho mais a mesma composição. Como a gente pode ver, eu já não é mais a mesma coisa. Eu não tenho mais aquele M, vamos dizer assim, formado com o meu prédio no meio. Eu tenho uma situação em que ele se desloca, e aqui dá para ver um pouquinho, ele se desloca para a direita, né? Ele, é como se ele estivesse andando à frente dos outros prédios. Esse é outro pensamento legal. Se você for olhar, é como se o meu prédio estivesse puxando o resto da cidade. Se a gente for pensar mais longe ainda, eu estou pensando que esse cara aqui está soltando fumacinha aqui para trás. Sabe em desenho animado? Que tem aquela fumaça, o rastro. Então, basicamente é isso. A gente vê como ele se destaca aqui, enquanto o restante dos prédios está aqui amontoado lá atrás. Isso tudo é uma forma de você valorizar o prédio que você está criando. E quando você está participando de um concurso ou coisa do tipo, é esse tipo de coisa que subconscientemente ganha a tua banca, né, ou o teu cliente, porque ele vai olhar e falar, nossa, meu prédio realmente se destaca. E é só uma questão de você posicionar as coisas no lugar certo. A gente também fez lá um close-up, né? Aí não tem muito segredo. E aqui a gente tem a questão de otimização da câmera. O V-Ray, a partir do Next, tem a autoexposição e auto white balance, que é o equilíbrio de branco, né? Dentro da sua câmera, que é genial. Quando você vai renderizar, se você estiver utilizando o Light Cache, e ele só funciona com o Light Cache, você vai poder pegar a sua câmera e falar, olha, quer saber, eu não quero configurar você, eu quero simplesmente que você se autoconfigure. E aí ele vai fazer sozinho todo o cálculo para que você não tenha áreas de estouro e que você não tenha áreas muito escuras. Então, o que a gente está vendo em cima, por exemplo, são áreas de estouro e áreas de sombra. E aí, quando você vem aqui embaixo, você tem uma exposição média que permite que eu não estoure, mas também não fique totalmente no escuro. Além disso, o white balance, que é o equilíbrio de branco, que é quando você tem, por exemplo, em cima a gente vê ela meio amarelada por conta do sol, ele automaticamente traz esse amarelo mais para o branco, criando a cor real. Tá? O seu olho faz isso sozinho, a câmera precisa que você avise, e agora o V-Ray faz isso sozinho. Então, é uma coisa a menos para você pensar. Tá? Isso também funciona, como vocês podem ver por aí, em todas as vistas. Ou seja, eu mesmo que não tenha uma câmera, digamos que você esteja querendo rodar em torno do seu projeto livremente, sem mexer na sua câmera, não tem problema, porque ele vai funcionar nas vistas normais também. E você pode, no final, caso você entenda que, sei lá, essa daqui foi a melhor vista para essa situação. Isso é um migué muito legal, tá? Anota aí que esse é bacana. Eu tenho, sei lá, três formas de iluminação na minha cena. Aí, em uma câmera eu quero a primeira forma, sei lá, um meio-dia, na outra câmera eu quero uma noturna, enfim, alguma coisa do tipo. Você pode usar a autoexposição, olhar, ver o que ele fez e transferir para a sua câmera. E aí aquela câmera vai ficar com a setagem exatamente certa para aquela iluminação. Então, se você tiver 2 ou 3 tipos de iluminação rodando na tua cena, cada câmera pode ser correspondente a um tipo de iluminação automaticamente transferindo para a câmera os parâmetros que ele entende sozinho. Então, isso é bem bacana. Aqui tem uma dica que eu achei super legal de comentar, que assim, é muito utilizada por várias empresas e vários estúdios, que é o seguinte: quando você fizer as suas imagens, sempre visualize as suas imagens em preto e branco. Por quê? Porque isso permite que você identifique ah, os contrastes, tá? O que estoura, o que não estoura, que informação foi embora, não foi, e também permite que você foque na composição. Então, sem cores chamando a atenção naquele momento. Então, preto e branco é muito legal. Você vai lá no Ray Frame Buffer, só clica em preto e branco, você já vai ver ele com essa cara. Tá? É bem bacana. E, pessoalmente, normalmente o preto e branco deixa as coisas ainda mais realistas, por incrível que pareça. Então, também é uma forma de você se desprender um pouquinho, né, o olho, dar uma refrescada no olho, vamos chamar assim, para conseguir enxergar como é que está rodando a sua imagem. Tá? Então, fica aqui esta dica. Falando um pouquinho de materiais, a nossa cena é, na verdade, simples. Tá? Ela não é uma cena complicada quando a gente fala de materiais. Eu tenho o vidro, e aí o vidro, a gente está falando ali de uma pele de vidro, né? É um material super simples, tá? É um V-Ray material normal. No diffuse, a gente colocou um tiles, porque todas as janelas, né, a parte dos caixilhos,
é tile, porque eu estou vendo de longe, não preciso me matar ali de ficar modelando, vai ficar muito pesado, então dá para você fazer isso por conta da escala do nosso projeto. Tá? Esse mesmo tiles você pode colocar tanto no reflexo quanto na refração, né? E também, por que não, no bump, para que você tenha aquele volume, tenha controle de quanto de reflexo você vai ter, por exemplo, no vidro e quanto você vai ter no caixilho. E assim, é um material simplão. O maior trabalho aqui é fazer a parte de mapeamento, só isso. Tá? A mesma coisa a gente vai ter quando a gente fala aqui do metal. Tá? Metal mega simples, assim, mega simples. Mas tem uma dica que eu acho primordial aqui. Desde que foi introduzido no Max o Slate Material Editor, eu não sei quantos de vocês usam, mas meu conselho é que todos usem, porque ele é muito bom. Você consegue ver o seu shading network com muita facilidade. Isso permite algumas técnicas muito interessantes. Por exemplo, todo metal aqui, por eu não ter uma grande variedade, vai ter sempre a mesma quantidade de reflexo, o mesmo brilho, etc. O que vai mudar são as cores, porque eu vou ter alguns metais mais escuros, outros mais brancos, outros cinza, enfim. O que você faz? Você faz um único material de metal, tá? Joga as cores como V-Ray dentro de um V-Ray Multisubtexture, e aí você joga essa cor no diffuse. E no modelo você só troca o ID do objeto, né, da face do objeto. Dessa forma, sempre o seu metal vai ter um único brilho, um único reflexo, que você pode alterar o quanto você quiser, e aí você sabe que você vai alterar todos os metais. Essa simplificação é maravilhosa, porque além de facilitar o teu trabalho, você não precisa ficar fazendo um trilhão de metais, também deixa o render mais rápido, porque você tem um único material, e ele sabe que só precisa trocar a cor, carrega uma vez só. Então é uma manha que tem que ser utilizada. Utilizem bastante isso, porque vale a pena. Tá? Para fazer a água suave, então, como é um rio, né? A gente colocou meio que um verde ali, porque o rio não, a água do rio não vai ser azul piscina, então esquece. A gente colocou uma reflexão mais azulada, tá? Ou seja, ele vai refletir todas menos o azul. Refração um pouquinho só, então também não é muita refração, porque eu não quero ver lá embaixo. E um fog color para dar uma quebrada ali naquelas cores. Essa mistura, tá, de refração, lembrando que a refração aqui é de preto para branco, e a cor da água, teoricamente, está meio que definida aí no fog color. Tá? Isso também é uma manha muito legal para fazer vidro. Se você quiser fazer um vidro e você quiser ter aquela bordinha, né, que o vidro tem, né, que é como é que se diz? A refração, você só precisa colocar no fog color. Você põe o verdinho lá do vidro no fog color, deixa o fog multiplier bem baixinho, que ele automaticamente faz os cantinhos do vidro verdes. Então, isso é uma dica também que é legal. Já nas árvores, a gente tem um pouco mais de trabalho, porque eu tenho vários submateriais. Né? Uma árvore vai ter, por exemplo, uma árvore mais simples, ela vai ter o seu tronco, né? E vai ter as suas folhas. Você também pode ter vários tipos de tronco, vários tipos de folhas, você pode ter os galhos, e aí a coisa começa a ficar um pouco mais complicada. Tá? Por isso que requer um pouquinho de prática e de habilidade. Aqui a gente também tem que lembrar que o uso do V-Ray Two-Sided Material é muito importante, porque ele vai mostrar que a sua luz atravessa as folhas das árvores, e isso causa um efeito de realismo sensacional. Tá? Vale a pena você usar. Ah, mas é pesado? Vai pesar um pouquinho mais, não tem jeito, mas é muito legal. Tá? Vale a pena o preço. E o V-Ray Multisubtext, porque você vai ter uma randomização aí de cores, né? Você pode colocar cores nas folhas e elas vão randomizar, uma folha não vai ser sempre idêntica à outra, tá bom? Para os carros é basicamente a mesma coisa, só que aqui tem uma manha que eu acho muito legal, que parece super difícil, tá? Mas não é tão difícil. O que a gente fez? Esses carros, a gente pegou todos eles, tá? Abriu a malha, então você tem aí que eu vou mostrar daqui a pouco a malha aberta. Aliás, deixa eu mostrar agora. A gente abriu a malha deles. Você pode fazer isso de milhões de formas. Você pode, por exemplo, atachar todos,
dá uma planificada nas malhas e boa, tá? Ou você faz um por um, aí a escolha é sua. Se você fizer um por um, esse carro vai ser seu para a tua vida e você pode usar ele separadamente em qualquer lugar, de qualquer forma. Mas aí eu tenho os mapas, né? De diffuse, de reflexo, máscaras para, sei lá, dar uma transparência para o vidro, por exemplo, que é o que a gente faz aqui, e um self-illumination para ligar um farol, etc e tal. E aí a manha é a seguinte, vocês lembram que a gente tinha aí 850 veículos. O que a gente faz? A gente joga esses três mapas aqui de base, tá? E coloca eles dentro de color corrections. E esses color corrections, cada um deles vai mudar a cor desse mapa original, desse mapa que eu tenho aqui do diffuse. Então, alguns color corrections, aqui não dá para ver tudo, não é muito grande, mas alguns vão deixar o carro vermelho, outros vão deixar o carro azul, outros vão deixar o carro mais branco, mais cinza, mais preto e assim vai. Jogo ele dentro de um multi-subtexture. O que isso vai fazer? Vai fazer com que cada, e importante, você coloca o teu carro, o teu multi-subtexture como render ID, tá? Ou seja, para ele entender cada carro como um objeto separado, ou você pode definir isso se você quiser na mão também, tanto faz. Mas você jogando isso, o que vai acontecer? Cada carro vai sair de uma cor e vai ser randômico. E aí, de novo, pô, só tem 19, 20 carros lá. Verdade, só tem 20 carros. Mas a hora que você mistura as cores e mistura eles no meio do tráfego e etc., esse negócio vai parecer que você tem 1 trilhão de carros diferentes. Então essa randomização é super importante. Você também pode usar o V-Ray Blend Material para criar codes, por exemplo, ao invés de carregar o V-Ray Material com uma camada de reflexo, você pode simplesmente colocar uma camada adicional, tá? E criar um fall-off, por exemplo, que é o caso aqui, para dar um brilho um pouquinho diferenciado. A gente deve ter, já foi mostrado isso, falado isso no Face da Chaos Group, a gente vai ter no novo eventual V-Ray, a gente vai ter um code de reflexo dentro do V-Ray Material, que é muito legal também, então vai permitir que você tenha muita gente usava, que tem um plugin que eu agora esqueci o nome, ai meu Deus do céu, acho que é o Glossy Film, se eu não me engano, que dá essa película, né? E agora o V-Ray Material já vai ter isso também, que vai ser interessante, fiquem de olho aí. Mas, de qualquer forma, isso cria uma baita de uma vantagem aí e uma facilidade para você ter 1 milhão de outros objetos rodando. Os edifícios é basicamente a mesma coisa, tá? A sugestão é, cada prédio é um material multisub que você adiciona outros materiais, tá? Esse network que você está vendo aqui, ele parece mais confuso, porque a pessoa, né, quem fez esse screenshot, não fui eu, mas quem fez esse screenshot acabou deixando todo mundo aberto, mas quando você dá um hide aqui em todo mundo, né, que ele fica fechadinho, você vai ver que ele é super simples. Eu tenho aqui 10 materiais, esses 10 materiais, cada um é uma parte, tá? Então eu tenho cor, eu tenho vidro, eu tenho alvenaria, enfim, e isso você pode, na verdade, trabalhar com cada prédio. Então, cada prédio vai ter apenas um material base e os outros como um sub. Tá? Essa aqui é um exemplo das texturas que a gente está usando para esses prédios. Nesse caso aqui, eu tenho ele ligado com o Self-Illumination. Tá? Aliás, uma coisa, vou deixar uma dica aqui. Eu não vou conseguir mostrar isso hoje, até por uma questão de tempo, mas a gente tem você pode usar um shader chamado V-Ray OSL, tá? Que permite que você coloque basicamente um programa ali dentro, tá? Um shader que é um programa de computador ali dentro. E vocês vão conseguir achar na internet com certa facilidade tem um pessoal que fez um shader OSL que ele é basicamente um ambiente 3D que você aplica numa face. Então, esses ângulos que vocês estão vendo aqui, né, que está bem genérico, né, dá para perceber que isso aqui está genérico, com o shader OSL você consegue fazer com que conforme você move a tua câmera, você vê outro ângulo, como se isso aqui tivesse tridimensional ali dentro. É bem interessante. Eu vou ver se a gente faz um vídeo no V-Ray Masters para mostrar isso, porque é bem legal, vale a pena vocês conhecerem. Nossas texturas, por mais bem trabalhadas que elas estejam e mais trabalhadas que elas estejam, sempre merecem mais otimização. Então, aqui tem 2 dicas para você fazer isso. Primeiro, ligar a opção On Demand Bitmap. O que é isso? O V-Ray vai lá,
carrega o pedaço da textura que ele precisa naquela hora. Isso deixa o uso da memória bem mais baixo. E use procedurais. Por quê? Porque os procedurais são basicamente cálculos, eles não são memória. Então, também ajuda bastante você a ter algo bem mais leve. Falando de iluminação, nesse caso aqui, de novo, todo mundo conhece as ferramentas do V-Ray de iluminação. Né? Então, quando a gente fala de V-Ray Sun, V-Ray Sky, Dome Light, aquela coisa toda, HDR, enfim, eu acho que não tem novidade nenhuma. Você pode usar essas ferramentas para chegar no resultado que você quiser, tá? Virtualmente o que você quiser. Você pode usar, de repente, um Sun e um Sky, ou você pode usar uma Dome Light com um HDR e colocar um Sun para fazer a sombra onde você quer, que seria um jeito meio híbrido. Meu, dá para você fazer o que você quiser. O que é interessante? A gente ter bloqueadores. Isso é uma coisa que o pessoal normalmente não coloca. Tá? Mas olha só que interessante aqui. A gente tem, nessa vista aérea aqui, eu tenho uma imagem X, né, normal. Vocês estão vendo o render rodar e tal. Ela fica pelada, né? Ela não fica muito interessante. Mas ela pode ficar mais interessante. Isso aqui é só um V-Ray Sun com V-Ray Sky. A gente está, né, tentando ajustar aí onde vai o nosso Sol. Ela pode ficar muito interessante se eu utilizar o conceito de contraluz e usar bloqueadores, no caso nuvens. Então, se você olhar a imagem de baixo, eu tenho aqui uma série de nuvens colocadas que criam uma situação diferente de iluminação, uma situação mais interessante, porque aqui, por exemplo, eu tenho um monte de sombras que aqui em cima eu não tenho. E isso, gente, de novo, eu estou usando um Sun e um Sky, que é o mais básico. Eu consigo ter uma outra cara, uma cara muito mais interessante, que inclusive o HDR não vai me dar, né, a princípio. Essas nuvens elas vão fazer sombra de verdade. Aí você vai falar assim, pô, interessante, né? Ó, eu estou vendo aqui a minha imagem sem, minha imagem com, pô, bacana. Mas eu queria ver como é que a gente faz isso. Então, depois a gente vai falar disso um pouquinho. O skyline da cidade, a gente fez um sol com o domo, tá? Para a gente conseguir algumas nuances um pouquinho diferentes. Então, aqui a gente mostra, né, isso aqui é interessante para você ver, a gente está usando sempre o GPU. Vamos usar o denoiser da NVIDIA, porque ele é muito rápido. E aqui, isso é muito bacana, você vai rodando o domo, ó, ele está travado, né, com o teu HDR, tá vendo? E aí você consegue usar esse domo como iluminador, rodar ele, criar o reflexo que você quer e etc e tal. Fica muito interessante. E, lógico, aqui está um pouquinho acelerado, não tenha dúvida, né? A gente não pode deixar isso, né, no tempo super realista, até porque a gente tem aqui o nosso time, mas isso aqui é 1 minuto, tá? Se você olhar ali em cima, foi 1 minuto e 17 segundos de render, então não está tão acelerado assim. Mas é legal porque você vê que conforme você vai rodando, ligando, você consegue um resultado bacana. No nosso shot de longe, né, a gente vai ter o sol, o domo e um monte de luzes, porque ela já é mais uma noturna, né? E a gente está usando o V-Ray Light Material para conseguir acender algumas coisinhas, né? Criar aí um mood diferente. Uma outra coisa que é muito bacana, eu vejo pouca gente usando, né, nas imagens, são os efeitos de environment. O legal do efeito de environment é que ele permite que você, entre outras coisas, dê ênfase na profundidade da cena. Isso que você está vendo aqui, que os prédios vão sumindo conforme, né, a gente se afasta, é extremamente realista e é muito legal porque mostra o tamanho da cidade. Olha que cidade gigantesca, né? Que as coisas estão sumindo lá atrás. Além disso, que esse aqui é o Aerial Perspective, que é super simples de usar, tá? Vocês vão ver aqui. A gente também usa o Environment Fog para criar as Volume Lights, né? As luzes volumétricas. Então, se eu tinha as luzes lá no topo do edifício, o Environment Fog vai criar essa aura avermelhada em volta dela, mesmo nas linhas da onda, né, do nosso prédio também. A gente tem aqui no final tem uma coisa dramática, né? Bota um canhão de luz aqui para chamar o Batman, né? Também isso só vai acontecer com o Environment Fog, tá? Então isso é bem legal. Como eu disse, o render disso é um pouco mais demorado? É, porque de novo a gente está falando de mais efeitos. Quanto mais efeitos você tiver, mais pesado fica, mais lento fica. Mas é muito legal porque você consegue, olha só,
criar esse efeito, você tem a compatibilidade total do V-Ray GPU com esses efeitos, e você consegue já prever esses efeitos e chegar num resultado que você vai falar, pô, isso aqui pode ficar interessante, ou pode ficar um pouquinho mais bonito, ou menos bonito, enfim. Liberdade criativa para criar o efeito que você quer. Eu tenho usado muito isso nas minhas imagens ultimamente, principalmente em interiores, por incrível que pareça, quando eu tenho sol, pô, dá um quê muito legal, aquele solzinho entrando, e nas luminárias, né, quando você tem um spot, alguma coisa, esse brilho que igual acontece aqui, fica muito legal. Então vale a pena vocês usarem. A minha sugestão nesse caso é, quando você usar o Environment Fog, crie um box gizmo, tá, dentro dos helpers do Max, né, Atmospheric Apparatus, você tem lá os box gizmo, usa um box gizmo e coloca o efeito só no box gizmo, porque assim ele limita o quanto ele vai calcular e fica mais leve. Tá? Nesse caso aqui é uma cena muito grande e tal, mas numa cena menor vale a pena. Falando das nuvens, né? A gente falou, eu falei brevemente de fazer água com o Fênix. A gente tem dentro do Fênix FD a possibilidade de fazer fumaça. E assim, é muito fácil, gente. É ridiculamente fácil. Só de ver isso aqui vocês já vão conseguir fazer. Porque o que acontece? Como ele é um simulador de fluidos, para quem nunca utilizou, ele é um cara que ele é muito. Você fala assim, quero fazer fogo. Beleza, ele tem a ferramenta fazer fogo. Quero fazer água. Beleza, ele tem a ferramenta quero fazer água. E aí ele tem até presets para isso, que é para facilitar a tua vida. Então, nesse caso aqui, como é que a gente pode simular as nuvens? Eu posso fazer um box, né, aliás, um plano, com uma texturinha ali, e falar para ele, olha, gere fumaça a partir dessa textura. E é isso que ele está fazendo. Ó. Aí, quando eu ficar feliz com isso, eu tenho minha nuvem. Quando você renderiza, ela é compatível, né, com o V-Ray GPU, olha lá, eu tenho o sol atrás, a gente está vendo até a translucência da fumaça, né, ou do vapor, sei lá, de forma que quando você olhar isso lá de baixo, cara, você tem nuvens. Isso é muito interessante, porque é muito simples. Aí você vai falar assim, tá, Ricardo, mas vem cá, tudo bem, Fênix é fácil, é lindo, é maravilhoso, mas eu não tenho. Aí meio que não adianta, né? Aí mela toda a nossa conversa. Mais ou menos. Se você procurar no Google por arquivos de nuvem VDB, tá? O arquivo é VDB, OpenVDB, você pode trazer essas nuvens e colocar como um V-Ray Volume Grid, que é isso que a gente está vendo. Você simplesmente carrega ele, é como se fosse um proxy de partículas, tá? Você carrega ele aí e, cara, um monte de nuvens, olha lá. Eu tenho uma coleçãozinha de nuvens no escritório que eu volta e meia coloco. E isso é muito bacana porque, como vocês estão vendo, elas saem no reflexo, elas influenciam na luz, tanto sendo iluminadas quanto fazendo sombra. E muita gente fala assim, ah, o V-Ray Sky não tem nuvem. Não, não tem, mas você pode fazer isso aqui que fica milhões de vezes mais legal do que um HDR nesse sentido. Porque além de te dar complexidade, que é o que a gente fala sempre, né? Vários detalhes criam complexidade, você também tem a posição da onde você quiser. Quero colocar essa nuvem aqui de cima um pouco mais para a esquerda. Você vai lá e move. Então, isso é muito legal. Falando de render, uma coisa que volta e meia o pessoal pergunta quando a gente fala, né, de GPU e tal, eu ganho performance com GPU? Ganho. É idêntico ao V-Ray normal CPU? Não. Por que, que não é idêntico? Porque a gente está falando de um sistema de processamento diferente. Então, existem sim coisas que a CPU faz que a GPU não faz e vice-versa. Mas esse gap está diminuindo cada vez mais. Então, no caso aqui, o que, que a gente normalmente, né, fala para a galera que tem para ter? Idealmente, mundo ideal, tá, gente? Vamos pensar lá onde não tem quarentena, né? Onde não tem Covid, aquela coisa toda, e tá todo mundo super legal. Você ter duas GPUs. Se você for pensar em investir em algum momento em trabalhar com GPU, idealmente você tem que ter uma GPU para render e uma para viewport. Por quê? Se você usar a sua GPU de viewport para render, teu Max vai ficar travado. E aí você não vai conseguir trabalhar. E meio que mata, né, a ideia de você ter o render via GPU. E quando você for comprar uma placa, pensa em ter pelo menos 12 GB de RAM para render. Por quê? O pessoal fala, ah, porque minha máquina tem 128 GB. Pô, legal. Aí você vai querer pegar uma cena que você usa em 128 GB e colocar em 6 GB, sei lá, numa placa comum, não vai rolar. Então, quanto mais VRAM você tiver, mais legal vai ser o seu setup.
O V-Ray Next, né, o GPU Next, ele foi super simplificado, tá? Você joga ele no modo de produção, ele está mega simplificado, assim, mega simplificado. Você vai ver que na aba V-Ray você tem basicamente setagem de limite de tempo ou de samples, tá? E de noise. Você tem alguma coisa de override material e tal, normal. Pode ligar o GI. Nesse caso a gente está falando de light cache. Tem o frame buffer, salvar a imagem, environment, tudo igual. E aí, se você for usar o IPR, você usa por aqui. Você não vai ligar no V-Ray CPU, porque aí o V-Ray CPU vai estar usando a CPU. Tá? Em performance, né, na aba performance, você pode escolher as placas de vídeo que você tem para serem usadas. Então, nesse setup aqui, ó, vocês estão vendo que eu tenho a CPU, eu tenho uma NVIDIA GeForce GTX 1070 e uma Quadro K6000. E está sendo usada para render a Quadro K6000. Ricardo, eu posso colocar as duas? Pode. Você pode colocar então a sua CPU também. E aí você ganha ainda mais performance. A gente vai falar disso. Em settings, você tem as setagens do V-Ray normal, tá? Que você está super acostumado de câmera, color mapping, image sampling, global switches, tudo igual, tá? Mas na boa, você quase não vai precisar mexer. Como a gente falou em performance, né? Você tem aí o controle de performance dele através do raise per pixel. Então, quanto menos raios por pixel, mais rápido ele fica, mas obviamente piora a imagem, né? E mesma coisa com undersampling. E você pode selecionar, como eu falei, os seus devices, né? Ou seja, o seu hardware. No sistema híbrido, como eu disse, a gente usa GPU e CPU simultaneamente. Você pode aí sim usar a RAM da sua CPU, tá? E a renderização fica mais rápida. Mas é claro, não dá para você ficar trabalhando o tempo todo com isso ligado, porque aí, coitado do teu processador, vai fritar, né? Então, ele renderizar o tempo todo e ainda ter que trabalhar vai ser mais difícil. Por fim, no Denoiser. Denoiser é uma dádiva, a gente sabe disso, porque chega uma hora que, cara, a gente já sabe como a imagem ficou, a gente só quer se livrar do pontilhado. O V-Ray consegue descobrir isso. Então a gente tem dentro do V-Ray o denoiser da NVIDIA, que é baseado em inteligência artificial, que é rapidíssimo, é ridiculamente rápido, mas é claro, ele dá umas erradas, porque ele é muito rápido, então não fica 100% perfeito. Mas permite que você dê o denoise enquanto você está renderizando, sem perder tempo, que é muito bom. E aí, de repente, fazer um previewzinho para mandar para um cliente, ou coisa do tipo, é genial. Isso aqui é um render de 20 segundos, tá? Esse aqui com o noise foi 20 segundos de render. Então, a gente imagina que dá para conseguir resultados muito interessantes. Aqui a gente tem isso numa tela cheia. Você vai ver que ele, conforme ele vai chegando na imagem, o denoiser vai sendo aplicado automático. Então eu perco no início detalhes aqui, por exemplo, né? Esses detalhes mais finos eu vou perdendo, mas aos poucos ele vai chegando lá, ele vai pegando esses detalhes, porque eu tenho mais samples, mais raios e assim por diante. Tá? Para a produção, entretanto, a gente não diria para vocês usarem o denoise da NVIDIA, porque exatamente ele é feito para ser rápido, não para ser preciso. O V-Ray Denoiser é o melhor para render final. E ele também permite que você faça o denoise por render element, coisa que o da NVIDIA não vai fazer. Então, você, quando renderizar final, você vai lá em cada render element, clica em denoise, e aí ele vai aplicar o denoise também no reflexo, também no GI, também no lighting e assim por diante. E você pode montar a sua imagem do jeito que você quiser por fora. Tá? Você também pode fazer o denoise através do standalone denoiser, que é o VDenoise. Tem uma interface super simplesinha, tá? Ele é meio que baseado em DOS, então você basicamente tem que falar quais são os arquivos que você salvou, salva sempre em EXR, tá? Para ele poder entender e ter toda a capacidade ali de informação, e ele faz sozinho. O legal disso é que, além de você fazer o denoise já com o render terminado, né? O que às vezes pode salvar a tua vida, porque, sei lá, digamos que você fez um render que o denoise zoou, não sei, ficou muito, você fez um denoise muito forte, ele ficou meio blot, sei lá. Você pode refazer o denoise sem ter que renderizar tudo de novo. E ele também mescla, se você tiver uma animação, ele mescla um frame com o outro, para que o denoise de um frame não seja diferente do próximo. E assim você ganha na tua animação. Eu não sei se vocês já viram, volta e meia é comum, quando o pessoal usa um denoise muito forte, aparecerem uns quadradinhos assim no render. Então isso daqui é uma forma de você, além de ter um controle maior, de você sumir com isso, porque ele sabe que não pode pegar esse quadradinho e ficar cada hora num lugar. Otimização de render que a gente já falou. A gente otimiza a cena, a gente não esconde geometrias.
Uma dica é colocar a sua GPU em low thread priority para que ela possa ser utilizada, né, para o render o tempo todo, e usar, obviamente, o máximo de hardware que você tiver através da seleção de devices. Queria aproveitar para falar um pouquinho bem rápido, tá, do V-Ray, ou da Chaos Cloud, melhor dizendo. A Chaos Cloud é um serviço de renderização na nuvem, tá, que é um pouquinho diferente de uma render farm. Tá? O conceito é um pouquinho diferente, porque numa render farm, basicamente você entra lá, tem um plugin, você manda a tua cena, eles recebem a tua cena, eles abrem a sua cena, eles renderizam a sua cena e mandam para você de volta. A render na nuvem é um pouco diferente. Por quê? Porque é como se o seu computador estivesse trabalhando. Você está lá mexendo e você tem controle. Então, a gente tem aqui uma demonstração, você tem um botão, mandar para o V-Ray Cloud, ele checa por erros, etc. Aí você pode fazer algumas simples setagens, e aí quando você joga isso para a Chaos Cloud, ele abre no site da Chaos Cloud, ele analisa a tua cena, você ainda pode mudar parâmetros, o nome do job, etc., coisa que você não pode fazer numa render farm. Você pode mandar salvar de outro jeito, você pode mandar trocar alguns parâmetros básicos enquanto o arquivo já está lá. Existem uma série de vantagens nesse approach. Tá? A gente tem um sistema de upload inteligente que é muito legal. Então, se você de repente tem essa cena, você já mandou e você teve que fazer uma alteração, na hora que você mandar de novo, ele analisa e manda só o que mudou. Você não precisa fazer o upload da cena inteira. E você também pode ver o render enquanto ele acontece. Por isso que eu disse, ele é mais parecido com a sua máquina renderizando. Então, eu estou vendo o render e falo, pô, já está bom, para. E aí você economiza créditos. Então, eu tenho aqui essa imagem, né, que é um Full HD, né, renderizada super rapidinho. E aí você não precisa se preocupar com o renderizar na sua casa, por exemplo. E a gente tem a promoção, que a Suelen falou logo no início, né? Cada um de vocês que está assistindo esse webinar vai receber aí 30 créditos grátis. E estamos com preços também especiais por conta da pandemia e tal. A gente tem umas promoções bem legais, a Suelen pode falar isso melhor para vocês. Então, né, vocês podem testar isso gratuitamente lá no site da Chaos. Por fim, depois desse pequeno jabá, a gente fala dos render elements, né? Isso é uma forma, assim, cada um tem o seu jeito, tá? Eu, pessoalmente, não costumo remontar a cena, mas você pode recriar o teu Beauty Pass no Photoshop ou no Nuke ou no Fusion ou onde você quiser. Desde que você tenha um compositor de imagem ou de animação que tenha a possibilidade de sistemas aditivos ou de modos aditivos, você consegue. Porque como você pode ver, os nossos passes são ou preto ou alguma informação. Então eu tenho diffuse, eu tenho lighting, eu tenho reflection, eu tenho refraction e assim por diante. Você pode simplesmente jogar isso no Photoshop e com esses render elements você tem a imagem final, ó, que é essa daqui. Então eu tenho ali, por exemplo, o atmosphere, global illumination, a iluminação, reflexos, refração e specular. Pego tudo isso, coloco em modo aditivo, porque aí ele vai somar cada um deles e você tem a montagem da imagem. Aí você dá aquela arrematada com o glare, né, que a gente também pode renderizar por cima, também com o modo aditivo, e voilá, você tem o teu render. E aí, isso é bacana porque você tem o controle, obviamente, de todas as partes desse render. Você pode deixar mais forte, você pode duplicar o reflexo, por exemplo. Eu acho que o reflexo da torre ficou fraco. Legal, vai lá, duplica o seu layer e mascara o que você quiser, você tem mais reflexo na torre. Então, isso é um jeito bem legal de trabalhar. De novo, eu não tenho esse costume, mas é um jeito muito útil. Como eu disse, no Nuke, você também pode trabalhar dessa forma, com os seus nodes, e aí dessa forma você consegue criar mais e mais opções do seu render. Tá legal? Em resumo, a gente entende que o V-Ray permite que você se torne um artista melhor. Com o V-Ray Next, você vai poder visualizar a sua ideia sem limites. Você vai poder aplicar todas as técnicas de diferentes artes que você conhece, desde enquadramento, materiais, aplicar física. Você pode tirar o máximo do seu hardware
mesmo que você não tenha uma GPU, eventualmente, ou você tem o V-Ray CPU, que sempre vai tirar o máximo do seu hardware, mesma coisa com a GPU. Você tem as ferramentas mais inteligentes e mais poderosas do mercado, você tem acesso a V-Ray Cloud direto do teu renderizador e, talvez o mais importante, você não precisa ser um técnico de 3D, você pode ser um artista 3D, que por acaso usa o 3D para expressar ou para criar a sua arte, as suas imagens, as suas animações, enfim. Mas você vai ser um artista mais importante do que tudo. Tá ok? Se vocês quiserem saber mais, falar com a gente, temos aqui os docs da Chaos Group, docs.chaosgroup.com. O suporte da Chaos Group também está sempre disposto. A gente está com, por conta até da pandemia, a gente está com muita coisa acontecendo, então a gente está com uma resposta um pouquinho mais lenta, porque tem muita coisa acontecendo, né, com a liberação do V-Ray Personal Learning Edition para Maya e tal. Então, o nosso tempo de resposta é um pouquinho mais lento, mas a gente está sempre aí para ajudar vocês. E, claro, youtube.com/chaosgrouptv, que é o nosso canal no YouTube. Eu queria agradecer para vocês fazerem parte desse webinar da nossa V-Ray GPU Next Experience e a gente se vê talvez num próximo webinar e eu deixo agora de volta a palavra com a Suelen. Oi. Ó, prometo você falar bem rapidinho aqui também. Só vou reforçar a minha comunicação aí em relação a nossos contatos, né? O Ricardo que fez aí uma super apresentação, obrigada. Eu tenho certeza que todo mundo curtiu bastante. E aí eu vou complementar um pouquinho o que ele disse sobre o suporte, tá? A gente, como eu disse, a gente está de casa, mas a gente está atendendo normalmente. Se tiver qualquer dúvida, nosso suporte, a gente pode atendê-los também em português, enfim, facilitar toda essa dinâmica. A gente está à disposição. E, Ricardo, eu vi aqui que ficou uma pergunta a responder. Não sei se você chegou a visualizar. Não, eu não consegui ver porque eu estava com coisa. Nossa, Dá uma deixa eu só. olhadinha do Como é que J. eu. Soares. Para mim está aparecendo só tem o Wellington dizendo alguém me ajuda. O Wellington, a gente já falou com ele. Nossa equipe já entrou em contato com ele para poder auxiliar. Eu espero que tenha dado certo, Wellington. Você está conseguindo ler as perguntas? Eu Estou não estou conseguindo. conseguindo ver aqui. Na verdade, só tem um questionamento aqui, pessoal. Inclusive, abrir rapidinho para algumas perguntas. Se tiver algo no detalhe também, a gente pode ir confrontando depois. Mas olha só, o Wellington respondeu o que conseguiu aqui. Bom saber do feedback. A pergunta é: bom dia, como obter um meio termo entre render com denoiser e um render sem denoiser? Um exemplo, sem denoiser o render fica com muito ruído, já com denoiser perde muitos detalhes. Essa pergunta é de J. Soares. E aí, Sr. Jota, beleza? Cara, assim, na verdade, a gente tem muitas vezes a tendência a não configurar as coisas aprofundadamente ou aprofundadamente. No caso do Denoiser, a gente tem dois presets, tá? Que um é o mild, né? E o outro é o mais forte, né? O strong. O problema é que quando você joga um strong, é claro que ele vai denoisar tudo ali. E aí, né, você vai perder muito detalhe. Então, a gente normalmente não, como é que se diz, não aconselha as pessoas a usarem o denoiser forte, sempre o mild, que é o mais fraco. Ou então, passar para o custom e ir trabalhando, ele tem dois parâmetros apenas, tá? Diminuindo ou aumentando esses parâmetros para chegar no resultado que você quer. O que é legal, e muitas pessoas não estão cientes disso, é que você pode fazer o seu render, né? Aí o denoiser foi lá e fez o resultado dele. Você pode mudar a configuração do denoiser, ele dá update, ele não vai renderizar de novo, ele vai fazer o denoiser de novo só. E aí você consegue, com isso, rapidinho, ir acertando o que você quer saber do seu denoiser, né? O nível de denoise que você tem. É claro que, lembre-se, todo denoise tira detalhes. Não tem jeito. O denoise é isso. Ele tira, ele dá uma borradinha. Eventualmente é isso. Ele vai te dar uma borradinha ali para mudar a cara da tua imagem. Mas não tem muito o que fazer. Às vezes a gente precisa sim aumentar um pouco a qualidade do render para que o denoise não precise ser tão agressivo e aí sim você conseguir o meio termo que você está procurando. Tem mais alguma pergunta, E Sueli? legal, deixa eu ver aqui. Pessoal, tem mais alguma pergunta?
para a gente poder finalizar. Dá um tempinho aí, se tiver alguém. Bom, por enquanto não apareceu nada aqui para mim. Eu vou colocar o lembrete aqui da minha tela da próxima webinar, que acontece então na terça-feira. Verei para SketchUp. Pessoal que trabalha com a ferramenta, super convidado. Conhece algum colega, indica, porque vai valer muito a pena. Tão enriquecedora quanto a que o Ricardo fez para a gente aí, tá? Eu acredito que em breve vocês já vão estar recebendo um e-mail com os detalhes do cupom promocional, com a oferta que a gente está fazendo exclusiva para quem assistiu a essa webinar, tá? E na sequência, muito em breve também a gente vai disponibilizar essa webinar no nosso canal do YouTube, tá bom? Bom, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Ricardo, da minha parte, tá ok? Você gostaria de finalizar com alguma informação adicional? Não, eu queria agradecer todo mundo que ficou aí essa 1h30 me ouvindo falar. Algumas pessoas talvez estejam acostumadas a isso já por conta do podcast. Para quem não estava acostumado, assim, desculpa aí. Mas eu espero que vocês tenham gostado do webinar. A ideia era trazer algo que não fosse 100% técnico e que fosse 100% útil para vocês. Então a gente misturar um pouquinho de arte, falar um pouco de como as coisas são pensadas antes do render e como um render tem que ser. Porque o render é isso, gente, é uma ferramenta para você chegar na sua visão. Se você tem uma visão incrível, eu vou te dar uma ferramenta que é incrível também para você chegar na sua visão. Mas a visão é 100% importante aí. Eu espero que isso tenha trazido para alguém alguma coisa, pelo menos. Legal. Bom, pessoal, obrigada. Dúvidas, informação, só entrar em contato com a TotalCAD. A gente está aí super à disposição para atender vocês. E a gente deseja, né, assim, ao final de que tudo isso que a gente está vivenciando aí passe logo, que a gente possa voltar a ter a nossa rotina, né? A gente deseja saúde para a família de vocês, para vocês, que fique em casa, fique bem e que conte conosco.